Ao Deus de Abraão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor. Augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma ao nome exaltará, do grande eu sou. Ao Deus de Abraão louvai, expor mandado seu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão tomei e protetor. Meu guia Deus será, seu infinito amor, feliz em tudo me fará, por onde eu for. Tomou-me pela mão, nas trevas deu-me luz, e dá-me eterna salvação por meu Jesus. Meu Deus por si jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor, e para sempre engrandecer meu Redentor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Amém. Bom, irmão e irmã, nós vamos aqui ao texto de hoje. O texto de hoje é bastante conhecido da igreja e se você ainda não conhece, vai conhecer. Mas se já conhece, já sabe que esse texto é um texto fundamental na Bíblia hebraica e também na Bíblia cristã. Ontem nós introduzimos, só para que você relembre, para que você pense, nós introduzimos aí
o significado de ser filho de Abraão. Porque Deus não chamou Abraão para ser latifundiário nem para ser dono de toda a Palestina. Deus chamou Abraão para que ele seja fiel na sua presença. E o próprio Abraão não viu a concretização da sua promessa em sua vida, mas creu naquilo que não viu, na bênção de Deus para o futuro. E aqui eu quero que você olhe esse texto para você começar a entender que filhos de Abraão, como ensina Paulo em Romanos 4, são todos aqueles que têm fé, porque Abraão passou a ser pai de todas as pessoas, de todas as nações. Abraão não é pai só dos filhos que ele teve com Agar, Sara e Quetura. Abraão não é apenas pai dos povos árabes, palestinos e israelitas. Abraão é pai de todos aqueles que têm fé. E o chamado de Deus para Abraão era um chamado bem específico que está aqui nesse texto que nós vamos ler juntos. E aí você vai aprender que nós fomos chamados por Deus para sermos sacerdotes, para erguermos altares e não fortalezas. Caminhe comigo nesse texto aqui que você vai ver que tem essa bênção aqui preparada para você e para todos nós. Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Vou comparar aqui essa leitura que nós fizemos com a leitura de Almeida, Revista Atualizada, que você conhece talvez até de memória, porque tem uma coisa que eu quero destacar nesta comparação das duas traduções. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Bom, o que acontece? Aqui, Almeida fez a tradução da palavra povo como nação. E a Nova Versão Internacional fez a conexão entre o chamado que Deus faz para Abraão, para que ele seja o pai de um grande povo, como aquele que foi também chamado para ser bênção para todos os povos da terra. É importante você guardar isso no coração, meu irmão e minha irmã, porque nos nossos dias, esses dias aí de guerra, em que os filhos de Abraão estão matando-se uns aos outros, filhos segundo a lei, segundo a carne, aqui a gente precisa entender que Paulo, em Romanos 4, faz essa distinção. Lá em Romanos 4, Paulo faz a distinção entre os que são descendência de Abraão segundo a lei e aqueles que são descendência de Abraão segundo a fé. Os descendentes de Abraão segundo a lei, segundo a carne, estão lá se matando, coisa que não deveriam fazer, porque o próprio Abraão pediu que os seus filhos fizessem um pacto de paz diante dele e que o enterrassem. E se você nunca viu esse texto, aí eu vou pedir para você pegar a sua Bíblia e nós vamos lá, vamos esclarecer o que estamos dizendo aqui. Gênesis capítulo 25. Tem gente que fica repetindo aí, filho de Abraão, e nunca leu o texto da Bíblia toda. Então leia que Abraão não teve só 2 filhos. Abraão teve um filho com Agar, a egípcia, que chamava-se Ismael. Teve um filho com
Sara, que se chamava Isaque. Mas Isaque e Ismael foram os únicos filhos de Abraão? Não. Se você for ao texto de Gênesis 25, você vai ver que depois que Abraão ficou viúvo, depois que Sara morreu, e ele comprou a única terra que ele teve, que foi o túmulo de Sara, o túmulo dos patriarcas, e ele rogou aos seus filhos que estivessem em paz e que o sepultassem junto com Sara. Eu que faço aqui uma referência que é importante. Os filhos de Abraão todos cavam sepulturas e sepultam os seus mortos lado a lado. Por que eles fazem isso? Eles fazem isso por causa de Abraão. Abraão amava Sara e amava tanto que ele quis ser enterrado junto com ela. Então, a sepultura é um ato de amor. E especificamente só isto. É uma tentativa de manter o amor ainda presente, assim como às vezes as pessoas guardam anéis, alianças dos falecidos, guardam fotografias. Então, este é o gesto de Abraão, é um gesto de amor e que ele estende a seus filhos. Ora, Abraão estava casado outra vez. Depois que Agar foi embora, depois que Sara morreu, Abraão casou-se com uma mulher que chamava-se Quetura. E ela teve filhos que estão aqui registrados: Zirã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Os filhos de Midian dão origem aos midianitas. E aqui, eu já falei isso antes, mas vou falar de novo. Moisés casa-se com uma midianita. Moisés casa-se com Zípora, que lá no hebraico é Sephorá. As mulheres conhecem uma loja aí de artigos de beleza que chama-se Sephorá. É exatamente o nome da mulher de Moisés, que era famosa pela sua beleza, Zípora. Ora, Zípora era de Midian e o sogro de Moisés era um sacerdote midianita, que seguia o Deus vivo, o Deus de Abraão. Como foi que Jetro e Zípora conheceram o Deus de Abraão? Através de Midian e através de Quetura. Ora, é importante que você entenda que ele faz a partilha, Abraão, e depois de 175 anos, diz o texto aqui, morreu em ditosa velhice e foi reunido a seu povo. E sepultaram Isaque e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, fronteiro ao Manre. O campo que Abraão comprara aos filhos de Rete. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. É importante você guardar essa referência aqui, meu irmão, porque você vai entender que muita gente que fala filho de Abraão, e aí fala que tem bênção ou maldição em Abraão, estão dizendo uma coisa que não conhecem. Porque todos aqueles que estão envolvidos nesta guerra hoje são filhos de Abraão segundo a lei, segundo a carne. Tanto do lado palestino como do lado israelense são filhos de Abraão. Então, o argumento que as pessoas utilizam da posse da terra por causa da herança de Abraão é polêmico. Mas não é só polêmico. Ele está baseado numa premissa falsa, de que apenas os filhos de Isaque teriam a promessa e teriam a bênção. Quando a Bíblia mostra que, na verdade, não é assim. Abraão foi chamado pai de todos aqueles que têm fé, ensina o apóstolo Paulo em Romanos 4. Eu vou escrever o texto aqui de novo, porque a gente está estudando esse texto, da Epístola de Romanos, na Escola Bíblica Dominical na igreja, e nós vimos lá com clareza. Abraão é pai de muitas nações, Abraão é pai de muitos reis, como ensina Paulo, lendo Gênesis 12 e Gênesis 17. E quando Deus muda o nome de Abrão para Abraão, é porque ele muda o nome de pai exaltado, o Ab, aí quer dizer pai, para
Abraão, que quer dizer exatamente Abraão, o pai de muitos povos, o pai de muitas nações. Por isso que eu peguei aqui a Nova Versão Internacional, onde diz que por meio de Abraão, todos os povos da terra serão abençoados. Serão abençoados como? Em primeiro lugar, serão abençoados por serem filhos de Abraão mediante a fé. É isto que Paulo ensina. São filhos de Abraão e abençoados por Deus todos aqueles que fazem uma aliança com Deus pela fé no Deus vivo. Em segundo lugar, serão abençoados pela promessa do Messias, que vem da descendência de Abraão. E em terceiro lugar, serão abençoados porque estarão andando com Deus para serem sacerdotes de Deus. O apóstolo Pedro diz assim, e aí eu faço questão de ler com você o texto de primeira epístola de Pedro, para você compreender que aqueles que fazem a leitura achando que somente israelitas e israelenses são filhos de Abraão, estão equivocados, estão errados, biblicamente errados. Filhos de Abraão, povos de Deus, quem são? Segundo a Escritura, são aqueles que são filhos de Abraão pela fé. Mas, segundo a Escritura, são aqueles a quem Deus incluiu na aliança e incluiu pela fé. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2. E eu vou ler para você, para que você relembre o que o Senhor está nos dizendo e aquilo que nós somos aqui convidados a ser. E o texto diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, de invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quem é a pedra que vive? É Jesus Cristo. Ele diz: eu sou a pedra de tropeço. Tropeço para aqueles que nele não creem, mas pedra angular, pedra base para aqueles que têm fé. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. Quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Quem nela não crer já está envergonhado, já está condenado. Eu estou complementando aqui o que o texto diz. Ele diz que aquele que nele crê estará sendo abençoado, não será envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, é a pedra preciosa, angular, predestinada, Jesus Cristo. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, pedra de tropeço, rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Agora, meu irmão, filho de Abraão, agora, minha irmã, filha de Abraão, se você puder, abra aí, primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Esta palavra é para você, porque Deus chamou Abraão para abençoar nele todos aqueles que são filhos da fé. Deus chamou Abraão para que Abraão tivesse um chamado missionário. O chamado de Abraão é igualzinho dos missionários dos nossos dias. Sai da tua terra, sai da terra da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Em agosto, a Igreja Presbiteriana do Brasil celebra
o seu aniversário. E o aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil não é a fundação da primeira igreja em 1862. O aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil não é a organização do primeiro sínodo em 1888. O aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil é a chegada do missionário Ashbel Green Simonton. Simonton chegou na Baía de Guanabara no dia 12 de agosto de 1859. Registrou isso no seu diário. E esta data é uma data missionária, que lembra que um missionário ouviu o chamado de Deus, assim como Abraão ouviu o chamado de Deus. E ele foi chamado para quê? Simonton foi chamado para quê? Para ser sacerdote do Deus vivo, para proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas. Por isso essa palavra é para você. Através do chamado de Abraão, todos os povos da terra foram, serão e estão sendo abençoados. Através do chamado de Abraão, Deus levantou missionários e missionárias de uma fé verdadeira para anunciar o Deus vivo, para anunciar aquele que é o nosso Senhor, para anunciar a sua promessa. Por isso, eu peço a você que leia comigo esta palavra de bênção para você. Vós, porém, sois raça eleita. Com quem Pedro está falando? Com todos os povos, com todas as pessoas que creem. Não é apenas um povo segundo a carne, segundo a lei, que se tornou filho de Abraão e raça eleita. Eleitos são todos aqueles que creem. De todos os povos, brasileiros e estrangeiros, palestinos ou israelenses, árabes ou europeus, africanos ou asiáticos. Todo aquele que crê é raça eleita. Sacerdócio real. Não temos mais um sacerdócio levítico, genealógico, porque todo aquele que invoca o nome do Senhor e todo aquele que crê em Jesus Cristo se torna sacerdote. Tem aqui um princípio espiritual que a gente vai explicar ainda hoje. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pedro está falando para os israelitas? Não. A epístola de Pedro é bem clara. No início ele diz aqui, ele está falando para todos os eleitos, segundo a presciência de Deus Pai. Todos os que se tornaram sacerdotes, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí alguém diz assim, mas será, pastor, que ele não está falando só para os judeus, para os israelitas? Olha o verso seguinte. Vós, sim, que antes não ereis povo, mas agora sois povo. Agora acabou a dúvida, né? Ele está dizendo assim, estava com essa dúvida? Se era de alguém, era ou não era parte do povo? Se era ou não era descendente de Abraão? Você antes não era, mas agora é. Que antes não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então, para ficar bem claro, para você, meu irmão e minha irmã, filho de Abraão, herdeiro da promessa, é todo aquele que crê, segundo a presciência de Deus Pai, todos os eleitos, e eles são tornados nação santa, povo de Deus. O povo de Deus não é o Israel segundo a lei, segundo a carne. O povo de Deus é composto dos eleitos. É o que a Bíblia ensina. Filhos de Abraão não são aqueles que nasceram da carne e da lei, mas são aqueles que nasceram da fé. Filhos de Abraão incluem todos aqueles que, portanto, se tornaram sacerdotes do Deus vivo. Eu vou usar o plural porque
foi para isso que Deus chamou Abraão, para ser missionário e sacerdote. Partiu Abraão, como está dizendo aqui o texto de Gênesis 12, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. E Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sara, seu sobrinho Ló, todos os bens que tinham acumulado, os seus servos comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. E Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam esta terra. E o Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei essa terra. E Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Segundo altar que ele já faz. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. O deserto do Negueb ainda existe. Está lá, por onde andou Abraão. Se você prestou atenção, ele já passou aqui por vários lugares e não se fixou em nenhum deles. Por que Abraão não parou neste lugar? Porque o Senhor aparecia para ele e mandava ele caminhar e dizia que ele tinha que caminhar na promessa. Mas tem uma coisa que eu preciso dizer para você aqui, meu irmão e minha irmã, que é bem clara na Bíblia hebraica. A lei, os profetas e os salmos anunciam que aqueles que seguem a aliança com Deus e que vivem pela fé é que são herdeiros das promessas. O que quer dizer isto? Quer dizer que para receber a bênção de Abraão você tem que viver pela fé. Não uma fé qualquer, mas a fé que chama para ser sacerdote, para erguer altares ao Senhor, para glorificar ao Senhor. Eu aqui vou repetir o que eu disse ontem lá na igreja, no culto. Se você separar o seu dia em 3 partes, de 8 horas, você vai dormir as 8 horas que os médicos recomendam que a gente durma. Talvez trabalhe 8 horas, que é o ideal dentro de uma divisão de 3 partes, mas às vezes tem gente que tem que trabalhar mais. E no terço seguinte, o que sobrou, o que você vai fazer? Você vai ver televisão, stream media, vai ver filme, vai ver série, vai navegar na internet, ficar nas mídias sociais. Eu queria fazer um convite para você. É engraçado eu estar dizendo isso aqui no Facebook, dizendo isso aqui na internet, mas é assim que Deus nos chama. Para, neste lugar, fazer um chamado para que você faça a vontade de Deus e não a minha. Eu poderia dizer, fique aqui no meu canal, traga mais inscritos, mas a minha palavra é outra. A minha palavra é, feche o Facebook, feche a sua rede social e passe 1 hora, pelo menos, como Abraão passava, em oração diante do Senhor. Veja as estrelas. Aprenda a orar com constância e com temperança e com tempo. Nossas orações não podem mais ser orações curtinhas, simples, protocolares, não. A gente precisa se derramar diante do Senhor. Abraão passava tempo com Deus, por isso foi chamado de amigo de Deus. E todas as vezes que Deus falou com Abraão, em que Abraão ouviu a voz de Deus, ele estava diante de um altar. Hoje, meu irmão e minha irmã, o altar está na sua casa, pelo mérito, pelo poder, pela pessoa de Jesus Cristo. Ele rasgou o véu do santuário de alto a baixo e ele nos ensinou a orar e disse, vai para o seu quarto, feche a porta do seu quarto e clama diante do Senhor, porque há um céu aberto diante daquele que está diante do Senhor em secreto
e teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará. Aqui o chamado da Hora da Aliança não é para você trazer mais gente para o canal e nem para você ficar aqui nos seguindo, curtindo apenas o que fazemos. Não é esse o nosso propósito. Somos missionários como Abraão foi, de uma fé verdadeira no Deus vivo. E o que eu queria convidar você a fazer, como filho de Abraão, como filha de Abraão, que você é, como povo de Deus, o que eu queria convidar você a fazer é que você realmente desenvolva uma vida de oração. Cresça em oração diante de Deus, em comunhão com Deus, porque só a oração traz isso. Não tem outra coisa que possa fazer com que você experimente a fé de Abraão. Não tem outra coisa que possa fazer com que você experimente as promessas de Abraão. Por isso é que Jesus nos ensinou a orar. E nos ensinou a orar dizendo: venha o teu reino. Venha o teu reino quer dizer, reina em mim, reina sobre mim, governa o meu querer, dirige os meus passos, dirige a minha vida. Então, eu queria fazer aqui esse apelo para você. Se você não tem uma vida de oração, desenvolva. Os diários dos reformadores e dos missionários que vieram antes de nós mostram que eles procuravam ter constância na vida de oração. E a oração é uma coisa tão poderosa, tão maravilhosa, que você não precisa estar bem de saúde para orar. Você não precisa sair de casa para orar. Você não precisa gastar dinheiro nenhum para orar. Você não precisa escolher as palavras. Você só precisa se derramar diante de Deus. E aqui eu quero convidar você para que a gente inicie essa semana em oração. Se perto de você tem uma reunião de oração, vá até lá. Mas se não tem, faça na sua casa. E teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Mas ouça a voz de Deus como Abraão ouviu. E Abraão foi e fez o quê? Fez um altar. Onde é que ele fez? Onde ele estava. Foi Abraão para um lugar, fez um altar ali. Foi Abraão para outro lugar, fez ali. Sabe o que era um altar na época de Abraão? Era um monte de pedras colocadas em montinho, ele derramava azeite por cima e fazia uma oração diante do Senhor. Simples assim. E assim é que precisam ser. As coisas de Deus são simples e profundas, assim como a oração. E se você não tem ainda essa vida de oração, meu irmão e minha irmã, eu queria orar com você hoje para que você seja, pela fé e pela oração, filho de Abraão e povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, nação de sacerdotes, aqueles que conhecem a intimidade com o Senhor vão entender o que eu estou dizendo. Vamos orar juntos? Queria aproveitar aqui e abraçar então a Lourdes, a Creuza, a Vilda, a Iracema, o Jorge, o Franklin. Junto com a Vilda a gente abraça ali o Mário, a Mariana, o Mateus e convidamos todos vocês agora, se você puder, a erguer as suas mãos, feche os seus olhos. Mas se você está no trabalho, está fora de casa, está aí no trânsito ou no caminhão, como fazem os nossos irmãos caminhoneiros aqui da Hora de Aliança, não precisa levantar a mão, nem fechar os olhos. Nos acompanha espírito e verdade. Mas o meu convite para você é esse. Sempre que você puder, parou um pouquinho em casa, não entre no automático deste mundo, não. Esteja em oração diante do Senhor. Vamos orar? Senhor amado, Deus bendito, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
nosso Deus e Pai. Nós te bendizemos, ó Deus, porque o teu Espírito opera em nós como operou nos patriarcas, nos profetas, em todos os homens e mulheres da Bíblia e das nossas histórias de fé. E o que nós queremos te pedir hoje, Senhor, é que o Senhor nos chame para orar, que nós possamos ouvir a tua voz nos convidando para estar na tua presença, e que todo o nosso ser possa se derramar diante de ti e receber de ti promessas imortais. É o que nós rogamos, é o que nós agradecemos e bendizemos, em nome de Jesus, nosso Salvador. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém, amém e amém. Que a graça redentora de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e ternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós, agora e eternamente. Amém, amém e amém.